Graças a Deus, amém? Pode sentar, queridos. Louvamos a Deus, podemos estar juntos, meditando na palavra de Deus, pensando um pouco a respeito daquilo que Ele quer falar no nosso coração, também nesse dia. Nosso Deus é bom em todo o tempo, amém? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Estaremos abordando hoje, dentro da temática deste mês, que é divertidamente, pensando um pouco a respeito das nossas emoções, dos nossos conflitos. Eu particularmente não pude participar dos outros temas, estive pregando em outros lugares, estive pregando numa igreja aqui em Campinas, eu cheguei quase meia-noite de sábado do Nordeste, estivemos pregando lá em alguns lugares, e para mim ficou um tema, dentro desse tema, que é o medo. Eu queria pensar com vocês um pouco a respeito desse tema que é abordado aqui em 1 João capítulo 4, 7 e diante. Fala um pouco sobre isso. Quando estava meditando a respeito de falar sobre o medo, hoje pela manhã, eu tive um pouco de medo para falar sobre isso. Mas vamos deixar de lado o medo, vamos ler esse texto aqui. Vamos achar no capítulo 4 de 1 João, da primeira carta de João, no versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Como falei aqui no início, nosso tema
hoje na nossa meditação, falando a respeito da nossa mente, a respeito das nossas emoções, é o medo. Tem um homem chamado, um doutor chamado David Corfield, e ele diz o seguinte a respeito do medo: o medo é um desejo sufocante que leva-nos a buscarmos deixa eu definir melhor aqui. Corfield define o medo da seguinte maneira: é um desejo sufocante de nos esconder, defendermos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Quando nós falamos a respeito do medo, falamos de um sentimento que é conhecido por todos nós, não é verdade? Ou quem aqui tem coragem de dizer que não tem medo de alguma coisa, ou que nunca teve medo? Na verdade, nós precisamos compreender que há diferentes tipos de medo que muitas vezes acabam nos alcançando. Existe o medo simples, que é o medo de insetos, de chuva, de trovão, medo do escuro. Existe o medo contextual, que é o medo de assaltos, acidentes de trânsito, de uma doença. Existe o medo sentimental, que é a decepção amorosa, lembranças do passado, pensamentos sobre o futuro. E existe também o medo espiritual, que é o medo da morte, medo de pessoas que já morreram, medo de fantasmas. Há pessoas que têm esse tipo de medos também. A questão é, como eu disse antes, que todos nós experimentamos esse sentimento do medo na nossa vida constantemente. E o importante é nós lembrarmos que o medo é um sentimento que Deus criou, como Deus criou tantas outras coisas. A questão é que o medo em si é um sentimento que foi criado por Deus para nos proteger, porque o medo, em dosagens boas, em dosagens importantes, na medida certa, ele é positivo, como a maioria das coisas que Deus colocou à nossa disposição, não é verdade? Por exemplo, tem pessoas que têm drogas que eu e você já experimentamos, né? Por exemplo, aspirina, Doril, Anador, são drogas, não está na frente da farmácia, drogaria, né? Porque são drogas manipuladas, que na quantidade certa, na medida certa, elas são remédios, mas que na medida errada, elas se tornam veneno, destroem pessoas. Tudo que nós vamos fazer, precisamos entender que precisa ser feito na medida certa. Pessoas, por exemplo, que comem demais, vão ficar extremamente gordas e correm o risco de ter vários problemas. Pessoas que comem demais vão ficar extremamente magras. E é uma outra doença que existe, aonde a pessoa também vai ter os seus problemas. Pessoas que não fazem exercícios vão ter problemas de saúde. Pessoas que se exercitam demais têm problemas de saúde também. Então nós precisamos entender que há muitas coisas que Deus coloca à nossa disposição que precisam ser extraídas na porção certa. E o medo é assim. O medo ele serve para nos proteger, não é verdade? Por exemplo, pessoas que têm medo de águas profundas, eu já falei isso em outro momento na igreja, a respeito disso, que eu tenho, não correm ou correm dificilmente o risco de se afogar. Pessoas que têm medo de esportes radicais, dificilmente terão problema de sofrer certos acidentes. Pessoas, por exemplo, que têm medo de alta velocidade de carro, vão ser muito mais prudentes na maneira como andam. Pessoas que têm medo de altura vão correr menos risco, de repente, de sofrer algum tipo de acidente. O problema é quando esse sentimento se torna gigante.
domina a vida do homem. E é isso que nós precisamos controlar na nossa vida. O problema do medo é quando o medo passa a dominar o ser humano. Quando o medo se torna um monstro na vida do ser humano. Quando o medo começa a deixar de lado outros sentimentos que são importantes na nossa vida, tirando do coração do homem a alegria, tirando do coração do homem a paz, tirando do coração do homem a confiança. E isso muitas vezes é a consequência de um medo exagerado, de um medo que nos faz paralisar, de um medo que ofusca a nossa visão muitas vezes, de um medo que provoca o isolamento de pessoas, de um medo que acaba trazendo sobre a vida do homem um desgaste emocional. O medo exagerado, desequilibrado, pode trazer isso sobre a vida da pessoa. Por exemplo, há pessoas que por causa do medo, elas perdem completamente a visão da realidade que elas estão. As síndromes, né? E aí a Heloísa pode falar sobre isso muito mais. As síndromes, muitas vezes, que envolvem medo, como a própria síndrome do pânico, que faz com que uma pessoa perca completamente o controle da sua realidade. Ela não consegue mais enxergar a realidade como ela é. E ela se assusta, ela tem pavor de qualquer coisa. Isso muitas vezes pode acontecer como consequência de algum trauma que a pessoa teve. Meu irmão, por exemplo, foi missionário de um outro país, e ele acabou sendo sequestrado naquele país, e por alguns meses, por 2, 3 meses, ele simplesmente não saiu mais de casa, ficou trancado dentro de casa, se isolou por causa do medo, porque houve uma iminência de morte. Ele tinha certeza, naquela ocasião do sequestro dele, que ele iria morrer, queriam matar ele, levaram ele para um lugar ermo, distante, no meio do mato, e ali ele tinha certeza, ele estava com a esposa dele, que eles iriam matar os dois, e aquilo acabou traumatizando ele por algum tempo, até que depois, com o tempo, o tratamento, ele conseguiu vencer aquele pânico que ele tinha, aquele medo. Ou seja, esse medo exagerado faz com que a pessoa perca a visão daquilo que está acontecendo em torno dela. O medo, ele paralisa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de falar pela primeira vez em público. É um choque muitas vezes. A pessoa tem medo, ela vai para frente, quando ela vai falar, trava completamente, ela paralisa, por causa do medo. A voz não passa mais, a fala não funciona mais, a pessoa fica paralisada por causa do medo que domina a vida da pessoa naquele instante. Mas há outras coisas que são muito mais complicadas, que são paralisadas por causa do medo. Há pessoas que por causa do medo de fazer um vestibular, do medo de estudar, do medo de fazer um concurso público, do medo de fazer uma entrevista de emprego, ela não consegue avançar na sua vida profissional, porque ela sempre teve medo de enfrentar esses desafios, nunca fez por causa do medo. E quem sabe ela poderia ter passado naquele concurso, poderia ter passado naquela entrevista de emprego, poderia estar bem empregada, mas por causa do medo que ela tinha em relação a si mesmo, suas possibilidades, sua força, falta de confiança em Deus, porque o medo traz isso sobre a vida da pessoa também, o excesso do medo. Traz isso como consequência, ela não sabe o que poderia ter acontecido na vida dela, ou seja, profissionalmente ela foi paralisada. Às vezes o rapaz teve medo de conversar com a moça, ou a moça teve medo de conversar com o rapaz, e por isso alguns nunca casaram, paralisaram na sua vida emocional, na sua vida conjugal, familiar, por causa de um medo que passou a dominar a sua vida. O medo paralisa. O medo, ele provoca o isolamento da pessoa. Há pessoas que por causa da violência trancam-se dentro da casa.
quando o medo é equilibrado, e quem de nós aqui pode dizer, eu não tenho medo nenhum de violência, eu não tenho medo nenhum do que está acontecendo na rua, não tenho medo de assalto, essa pessoa corre o risco de ser assaltada. Eu deixo meu carro aberto, não tranco meu carro, de noite eu durmo com as portas, a janela tudo aberta, deixo minha carteira lá na rua, eu não tenho medo de assalto não. Provavelmente essa pessoa vai correr o risco de ser assaltada. Agora, a pessoa que tem o medo trabalhando no seu favor, ela vai entender que ela precisa tomar cuidado. Ela vai trancar a sua casa, se possível for colocar uma grade na janela, colocar um cadeado por dentro, trancar bem o carro, se der colocar um alarme, ou seja, aquele medo a protege. Agora, se o medo for excessivo, a pessoa nunca mais sai de casa. Se o medo se tornar incontrolável, o medo pelo mesmo motivo, mas quando o medo controla, passa a controlar a pessoa, ela vai se isolar completamente. Medo da violência, como já falamos antes, medo da doença, de uma doença que pode ser que um dia venha acontecer. Há algumas síndromes, da pessoa, até alguns cumprimentos que a pessoa faz com medo em alguns lugares. Tem pessoas famosas que elas, a fama, ou a conquista de tantas coisas acabou criando uma neura na mente da pessoa, e a pessoa tem medo de tocar em algumas coisas, Tem um filme chamado O Aviador, que fala um pouco a respeito da história real, de um homem muito bem sucedido na área da aviação, mas que ele tinha uma série de neuras, uma série de medos de pegar doenças, e aí ele tinha pavor de pegar nas pessoas, de comer algumas coisas, de passar por alguns lugares. É o medo que faz com que a pessoa acabe se isolando, quando o medo passa a controlar a pessoa. E o medo do desgaste emocional. Pessoas que por causa do medo entram em depressão, por causa do medo passam a ter um desequilíbrio emocional, não conseguem mais conviver com outras pessoas, não conseguem mais se relacionar dentro da sociedade. Esse medo desequilibrado, esse medo que domina, esse medo que não vem de Deus, esse medo que muitas vezes é uma ação movida pelo próprio inimigo para afetar a nossa vida emocional, nossa vida física, nossa vida conjugal, nossa vida profissional, ele passa a ser pejorativo e destrutivo na vida do ser humano. Como nós podemos vencer o medo? Essa é a grande questão. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que não é tão simples de entender. Vocês concordam comigo que nós lemos aqui? Mas é interessante porque quando eu li esse texto várias vezes agora, já tinha lido ele outras vezes, várias vezes, uma coisa que eu passei a observar nesse texto, e isso que acabei de dizer, que ele é um texto que não é muito simples de entender, mas ele não é simples de entender por causa da complexidade que ele tem. Pelo contrário, ele é um texto que traz verdades simples, ele é um texto que traz palavras simples, e é um texto que traz mensagens simples. Mas sabe por que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender esse texto de 1 João? Porque ele traz uma abundância de verdades tão significativas que a gente tem um pouco de dificuldade de coordenar. Mas se você começar a pegar esse texto aqui e dividir ele em pequenas partes, cada uma dessas pequenas partes, elas são impactantes na nossa vida. Quer observar uma coisa comigo? Olha só, vamos só pegar um pequeno texto, uma pequena parte aqui que se repete pelo menos 2 vezes nesse texto aqui. O texto ele repete várias coisas iguais. Uma delas, Deus é amor. Tá bom assim? Só essa verdade já é uma verdade absoluta, abundante, e que não precisaríamos ter uma segunda verdade para nós. Deus é amor. O Deus que nós servimos, ele na sua essência, veja, o texto e a Bíblia nos traz essa verdade, e esse texto nos fala sobre isso,
diz que Deus nos amou, mas Deus não nos amou como nós amamos outras pessoas. Deus nos amou porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Eu e você amamos. Mas uma pergunta simples para nós pensarmos agora é: a nossa essência é amor? Ou a gente ama, tem raiva, quer gerar vida, de repente a gente quer gerar morte, a gente quer construir hoje, quer destruir amanhã, a gente fala bem de alguém agora, daqui a 5 minutos a gente fala mal dessa pessoa, a gente apazigua uma situação, amanhã a gente cria uma guerra. Por quê? Porque a nossa essência não é essa, mas a essência de Deus é amor. Uma palavra aqui que se repete 5 vezes nesse texto aqui, várias vezes ele se repete, é uma palavra que João gosta muito, ele usa ela no Evangelho: permanecer. Deus permanecendo em nós. Veja, abundantemente esse texto nos traz isso. Outra frase muito simples, só da gente pensar nesse texto, pensamos ela fora, é a seguinte: João ele diz, nós estamos neste mundo. Esse texto, essa palavra me impactou quando eu li ela. Ele não diz, nós somos deste mundo. Ele diz, estamos neste mundo. E isso é importante para mim e para você, querido. Nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não alcançamos a eternidade lá no céu. Nós ainda não passamos pelo processo de transcender. Ainda não transcendemos. Você ainda está aqui. Se você pegar e cortar, der um cortezinho na tua mão, vai sair sangue. Não faça essa experiência em casa. Vai sair sangue. Você vai sentir dor. Você ainda está neste mundo, mas você não é deste mundo. Nós somos de Cristo, pertencemos a uma outra pátria, pertencemos aos céus, aquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Como diz esse mesmo texto que nós lemos aqui, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, tem seus pecados perdoados. O versículo 10 fala isso. Olha só, o Pai, Ele nos amou, enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pagou os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Por isso você não é deste mundo, você está neste mundo. Por você estar neste mundo, você sangra. Por estar nesse mundo, você sente dor. Por estar nesse mundo, você sente medo. Sentimos medo. Mas a palavra de Deus, e quando nós lemos esse texto, nos apresenta uma verdade importantíssima, que há como nós vencermos o medo. Há como nós lançarmos, a expressão que João usa aqui é lançar fora o medo. Olha o que diz o versículo 18: o medo produz tormento. Verdade ou mentira? Como nós falamos antes, o medo, aquele medo que Deus nos dá por segurança, ele é positivo para nós, mas o medo que domina traz tormento. Alguém que talvez até tenha alguém aqui, não sei, mas se alguém pudesse testemunhar, dizendo, eu tive síndrome do pânico. Essa semana eu vi um professor de um curso que eu estou fazendo, e ele disse isso, ele disse, eu tive síndrome do pânico. Muito obrigado. Eu tive síndrome do pânico. Ele disse, quem passou por isso sabe do que eu estou falando. O pior sentimento, faz parte dos piores sentimentos do homem. O medo produz tormento. O medo é terrível. Pessoas que entram num avião. Eu conversei esses dias lá em Maceió, quando eu estive lá agora, um rapaz, uma pessoa muito bem sucedida, o assessor do prefeito de Maceió durante 8 anos. Ele disse, um dia eu estava viajando com o prefeito, eu tenho um pavor de avião. Eu fiz o avião parar, não para, obviamente. Mas ainda quando ele estava taxiando, eu disse, eu fiz o cara parar para me deixar sair do avião. Ele não conseguiu decolar do avião. O medo traz tormento. O medo traz tormento. E aí o texto diz que o amor lança fora todo medo. Que é Deus. Deus é amor. Amém? Como vencermos o amor? Eu creio que esse texto, que nos traz tantos
pensamentos pequenos no sentido de tamanho, de quantidade de letras, mas tão importantes, tão recheado, tão abundante esse texto de verdades, nos traz algumas dessas verdades como nós vencermos o medo. Primeiro deles, eu já falei sobre essa palavra, para vencermos o medo, é permanecer em Deus. Amém? Permanecer em Deus. Como eu disse antes, João, só nesse texto que nós lemos, esses poucos versículos, ele repete 5 vezes esse verbo, permanecer. Mas quando ele fala desse verbo permanecer, ele usa basicamente todas as vezes ele de maneira recíproca. Olha que interessante. Toda vez que ele fala aqui sobre permanecer, ele sempre enfatiza essa questão. Nós permanecermos nele e ele em nós. Isso é recíproco. É uma estrada com 2 vias. Vai e volta. Eu nele, ele em nós. Permanecer em Cristo. Se nós queremos vencer o medo que atormenta, o medo que tira a paz, o medo que leva à loucura, o medo que isola, o medo que paralisa, precisamos permanecer em Cristo. O texto nos fala isso claramente. E não só João enfatiza isso, mas essa é uma verdade de toda a palavra. Quando nós falamos de medo, de nos sentirmos seguros e permanecer em Cristo, um expert que enfrentou o medo várias vezes na vida dele foi Davi. Davi é um soldado, era um rei. Olha o medo que um homem desse tem: medo da morte, medo de perder a perna, a mão, perder o braço numa luta, medo de conduzir errado uma nação, medo de conduzir errado um exército. Ele foi também por muito tempo perseguido pelo rei Saul, medo da morte iminente. Mas olha o que ele diz várias vezes, eu apenas quero citar algum. O Salmo 18, Salmo 18, versículo 1 a 6, ele diz: olha, gente, eu achei fantástico esse texto mais uma vez, porque é um texto que traz, esse texto é extremamente imperativo, vocês vão observar comigo. Ele é extremamente incisivo, e ele é extremamente, vocês vão observar comigo, taxativo. Ele parece um martelo, ele bate com verdades, falando que Deus é aquele que nos protege, que nós precisamos permanecer nele. A questão é que Davi, ele usa uma alegoria, uma figura de linguagem, uma metáfora nesse texto. Ele compara Deus com algo que traz para nós segurança no meio do medo. E ele fala sobre o medo. Acompanhe comigo. Versículo 1, ele diz: eu te amarei. Aí ele começa dizendo: ó Senhor, fortaleza minha. Amém? Aqui já tem uma verdade. Com quem ele compara Deus? Com uma fortaleza. E eu pergunto para você: se tem uma fortaleza segura e tem uma guerra acontecendo, aonde você estará seguro? Do lado de fora da fortaleza? A figura da fortaleza a 2 quilômetros de distância onde você está faz alguma diferença para você? Absolutamente nenhuma. Só vai fazer diferença se você estiver dentro da fortaleza. Se você permanecer nele, se você estiver nele, você estiver dentro da fortaleza. A fortaleza só será diferencial na tua vida se você estiver dentro. Já assistiram aqueles filmes, que mostram aqueles filmes medievais, que o camarada está correndo, vem um inimigo atrás dele, e o portão está aberto, e o pessoal fica fazendo gestos, e está todo mundo torcendo pelo cara. De repente ele entra, fecha o portão, ele está seguro. Mas eu não sei, tem muitos filmes sobre isso, mas pode ter aquele filme que o cara chega e fecha a porta antes, e aí, meu amigo, o bicho vai pegar. É dentro da fortaleza.
permanecendo nele, podemos ter confiança. É ali que o medo não nos alcança, que a tribulação, que o vendaval, que a tempestade, que o tsunami não nos alcançará. Dentro da fortaleza, Davi ele disse: eu te amarei. Olha só, eu disse que há várias verdades aqui apontadas. Fortaleza minha, ele continua: o Senhor é o meu rochedo. O Senhor não é a nossa areia movediça. O Senhor, quando nós estamos sobre o Senhor, não estamos sobre um lamaçal, aonde podemos nos afundar, mas é a nossa rocha que nos dá segurança. Nossa rocha que nos dá segurança. Ele continua, ele diz: é o meu lugar forte. Deus não é o lugar da fragilidade. E olha só, Deus é um lugar. Precisamos permanecer nele. E ele é forte, lugar forte. Ele é o meu libertador. Olha quantos aditivos Davi vai dando em relação a Deus: minha fortaleza, meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus. Ele está falando diante de um povo que cria um monte de coisas, que achavam que era deuses, mas que não era nada. Era uma imagem, era uma árvore, era um poste, era um monte aonde eles colocavam a confiança deles. Aquilo era só criação, não era nada. E ele diz: esse sim, Jeová, o Senhor, é o meu Deus. Ele é Deus, os outros não. Minha fortaleza. E ele continua dizendo: em quem confio. Olha só, o meu escudo. Mais uma vez, olha essa visão de permanecer. Está vendo o tiroteio aqui? Tem um escudo amplamente blindado dessa altura. O camarada está tirando de lá. E eu digo: eu tenho um escudo. Ele está ali dentro daquele quarto. Estou protegido. É assim que funciona. De jeito nenhum. O fato do escudo existir não me protegerá das balas. Mas eu preciso colocar o meu braço nele, me revestir do escudo, e aí eu não serei atingido. Vocês entendem esse pensamento? Eu preciso permanecer nele. É o meu escudo, a força da minha salvação. Olha só, o meu alto refúgio. E aí ele diz o seguinte: olha só que interessante: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, ainda no Salmo 18, né? E ficarei livre dos meus inimigos. Qual é o meu inimigo? Pode ser o Deus, pode ser a batalha, pode ser o medo de não ter dinheiro para pagar as contas deste mundo, pode ser o medo da morte diante de uma doença, pode ser o medo do que vai acontecer, o medo dos meus inimigos. Ele diz: ficarei livre dos meus inimigos. Olha só que interessante, ele continua dizendo: tristezas de morte me cercaram. Do que ele tinha medo? Da morte. Ele era um soldado, ele lidava com a morte o tempo todo. Torrentes de impiedade me assombraram. Olha como ele é forte. Tristezas do inferno me cingiram. Laços da morte me surpreenderam. E aí ele diz: nessa angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e a seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? Mas precisa permanecer nele. Precisamos permanecer nele. Precisamos permanecer em Deus. Agora, como nós sabemos se nós permanecemos em Deus?
É interessante porque o texto que nós lemos de 1 João, ele nos traz alguns condicionadores, algumas questões que nos condicionam. Vejam comigo, versículo 12 aqui de 1 João 4, diz que nós permanecemos em Deus, versículo 12, se amarmos uns aos outros. Isso mostra se nós permanecemos em Deus. Gente que não consegue amar. Meu texto traz essa outra, olha que texto rico em verdade. Ele diz: se eu disser que amo a Deus, que não vejo, e digo que não amo o meu irmão que eu vejo, eu sou um mentiroso. Eu só posso amar a Deus se eu amar o meu irmão. Então, quando eu amo o meu irmão, quando eu amo as outras pessoas, quando eu amo e procuro amar, inclusive, o meu inimigo, é sinal de que eu permaneço nele. Olha só, João, ele repete essa mesma expressão permanecer diversas vezes no Evangelho que ele escreve no capítulo 15 do seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 15, aonde João, ele, no 4, ele faz um desenho, ele mostra, ele traz uma ilustração de um pé de uvas, de uma videira. E aí ele nessa videira ele diz o seguinte: Jesus falando dele, obviamente, dele mesmo, ele usa a primeira pessoa, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, porque foi Deus que implantou Jesus aqui na terra, não é verdade? Ele mesmo fala isso no capítulo 3, no versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, ou seja, quem deu foi Deus. Deu quem? Jesus. Plantou Jesus entre nós. Jesus é a videira plantada por Deus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele diz: quem sou eu e você? Ele diz: vós sois os ramos. Pensou? Eu gosto disso, eu gosto de pensar, mentalizar a coisa. Pensou numa videira, pensou no pé de uva. Como é que é o pé de uva? Quem conhece aqui? Todos conhecemos? Eu sou do sítio, então às vezes eu acho que todo mundo também conhece aqui. Eu morei no sítio muito tempo, sei como plantar barreiral, podar, tem que podar. Então, como é que é o pé de uva? É aquele ramo que sai da terra, aonde a gente joga todos os nutrientes que ele precisa, e através daquela vara que vai, que volta, que enrola, que sobe, que desce lá na ponta, ela produz um cacho de uvas. Mas se você cortar no meio do caminho, ela não vai produzir, por mais bonito que ele seja, porque ele precisa permanecer na videira para produzir fruto. Por quê? Porque o ramo tira todos os nutrientes que ele precisa lá da raiz, lá da árvore, ou seja, da videira em si. É de lá que ele retira o que ele precisa. Eu e você precisamos, só vamos produzir um cacho de uvas. O que é esse cacho de uvas? Amor em relação ao meu irmão, amor em relação ao meu esposo, à minha esposa, amor em relação à verdade, amor em relação à justiça, amor em relação àquilo que é certo. Eu só vou produzir isso se eu extrair da videira o nutriente. E a videira é o quê? O que diz o texto aqui que Deus é? Amor. Eu só vou produzir amor se eu tirar de Deus o amor que eu preciso todos os dias da minha vida. Ele diz: se vocês permanecem em mim, diz Jesus, então vocês vão amar uns aos outros. Versículo 12, versículo 13. Se nós permanecermos em Deus, nós temos seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele habita em nós. Versículo 13 diz o quê? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, Paulo pergunta dizendo: acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Se nós permanecemos nele,
temos o Espírito Santo em nossas vidas. Terceiro, nós sabemos se permanecemos nele quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Amém? O que é confessar a Jesus? Teu nome é Aguinaldo, igual o Cleiton. Aguinaldo. O Aguinaldo, ele fez uma confissão para nós hoje. Terrível, triste. Ele confessou que ele é santista. Mas Deus tem misericórdia. Oraremos. Por causa da camiseta que ele usou. Você não é corintiano, não, né? Não é. Por que não é? Como é que nós sabemos disso? Porque ele está usando a camiseta dos santos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? As pessoas vão ver em nós quem nós somos, por aquilo que nós vestimos, pela maneira como nós falamos. Se você for na casa do Aguinaldo e tiver um jogo dos Santos e do São Paulo, ele não vai festejar quando o São Paulo fizer gol. Ele vai festejar quando o Santos fizer gol. Ou seja, as atitudes dele vão mostrar que ele é santista, que ele é santo. Irmãos, nós também temos que mostrar que nós somos santos. Não mentir. Nós temos que mostrar quem nós somos. E aí nós vamos mostrar que nós permanecemos em Cristo através daquilo que nós fazemos, da maneira como nós nos vestimos, da maneira como nós torcemos, nos empolgamos. Aí o camarada diz que é cristão, mas tem vergonha de confessar que Jesus é Cristo na sua vida. Você tem vergonha de dizer que é santíssimo? Não. Mas tem gente que tem vergonha de dizer que é santo, que é santo, que tem Cristo na sua vida. Se eu permaneço nele, as pessoas vão perceber pelo que eu falo, pela maneira como eu ajo, se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. O que ele diz aqui? Quando confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, demonstra que nós permanecemos nele. E o versículo 16 nos mostra que nós, quando nós permanecemos no amor de Deus. Amém? O versículo 16 diz assim: se nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Ele em Deus. Amém? Tem muita coisa que compartilhar, mas eu sei que vocês têm um almoço em casa e acho que é o suficiente para essa manhã. Cremos em Cristo, permanecermos nele, vai fazer com que nós venhamos vencer o medo na fortaleza, tendo Ele como nosso escudo, tendo Ele como nosso Senhor. Podemos vencer o medo que bate todos os dias na porta da nossa vida. Amém? Dá para vencer? Em Cristo Jesus podemos vencer. Confiando nele, podemos vencer. Vivendo nele, venceremos. Todo o medo que de tão perto tenta nos rodear, tenta nos cercar, tenta nos... Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Vamos ficar em pé. Oremos por isso. Essa dosagem do medo seja terapêutica em nossa vida. Ok? Já viram pessoas, eu usei o exemplo das drogas antes, alguns se chocaram, mas depois vocês concordaram comigo, né? Que tem um motivo, né? Tem drogaria escrito lá. Tem pessoas que se suicidam de que jeito? Pegam certos remédios que era para ajudar elas e elas tomam toda a cartela para se suicidar. Ou seja, perderam a noção da quantidade. Deixe esse remédio
Deixe o medo ser terapêutico para você. Mas se ele quiser te dominar, permaneça em Deus. Confie em Deus. Esteja em Deus. E Deus é a nossa fortaleza, Ele nos guarda. Amém? Vamos orar por isso? Não é fácil, queridos, encontrarmos o limite dele ser terapêutico, dele ser saudável e dele ser mau. Se alguém, quem sabe, está sendo dominado pelo medo, está sofrendo pelo medo, está se isolando pelo medo, nós vamos orar por você agora. Coloque a tua vida na presença de Deus. Seja sincero. Diga para Deus: Deus, eu estou com medo incontrolável de algo, do futuro, do que vai acontecer com meus filhos, do que vai acontecer com meus pais, o que vai acontecer comigo se eu perder os meus pais, o que vai acontecer comigo diante se eu tiver uma enfermidade, o que pode acontecer comigo. Quem sabe há uma sombra vindo sobre você que está tentando dominar você. O que vai acontecer comigo se eu perder o meu emprego? Confia em Deus, permaneça em Deus. Deus está cuidando de você. Sim, Deus dê essa segurança para cada um dos seus filhos. Que aqueles que ainda não permanecem em Ti, que ainda não se entregaram completamente a Ti, venham fazer isso nessa manhã, nesse momento, em nome de Jesus. Que eles permaneçam em Ti a partir de hoje, em nome de Jesus. Aqueles que já permanecem, que são ramos, fortaleça eles cada dia mais, cada momento mais, que possa, Senhor Deus, permanecer em Ti, e Tu neles, todos os dias da sua vida, que eles possam confiar em Ti, deixar que a brisa suave do Teu Espírito Santo sopre sobre eles e lhes dê a paz todo mundo. Abençoa cada um de nós, com a Tua segurança, com a alegria que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém.